Olá, eu sou Silvia, sou nutricionista, tenho especialização em fitoterapia. Estou aqui representando o Chá das 5, aqui minhas colegas, a Beth, a Patrícia, a Lana, a Kelly e a nossa tudo, a Tainá, que é a nossa designer gráfica e responsável por todas as mídias. Sem ela não seria possível todo esse aparato aqui. Bem, eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a fitoterapia aplicada no trato gastrointestinal. Eu quero falar sobre a mastigação, que é a primeira etapa e ela pode influenciar nas outras etapas do processo digestivo. Daí a importância dela. Então, o nosso trato gastrointestinal, né, o tubo digestório, vou apresentar eles aqui a vocês. Ele começa aqui na boca, né, onde estão os dentes, a língua, as glândulas salivares. O alimento mastigado aqui desce pelo esôfago, chega no estômago, onde é misturado com sucos gástricos e enzimas digestivas. O processo então da digestão continua. E o bolo alimentar é transformado em químio, que passa, né, aos poucos para o intestino, onde é terminada a digestão e também a absorção dos nutrientes para o nosso organismo, e termina aqui no ânus. Agora, assim, tanta coisa acontece nesse processo, e você vai falar sobre a mastigação, aquilo que a gente põe na boca, começa a mastigar, não precisa nem pensar, põe água, né? Vai beber água, já engole. É exatamente por isso que ela é a primeira etapa e uma mastigação muito bem feita. Isso quer dizer, com muitos atos mastigatórios, já é um início de uma boa digestão. Bem, então, o trato gastrointestinal ele é responsável em digerir, né, extrair, transformar os nutrientes na forma possível de serem absorvidos no intestino para o organismo. Então, os nutrientes, como sabemos, são essenciais para fornecer energia e também substrato para a síntese de milhares de substâncias, né? Todas as nossas células, enfim, vem dos nutrientes que conseguimos absorver. E o nosso organismo é um grande laboratório de química, né? A vida é sustentada por milhares de reações químicas. Vocês se lembram, né, da época de laboratório, de aula de química, a matéria que ia ser usada no experimento era muito bem fracionada, né, para otimizar essas reações, transformar ali essa matéria. E no nosso organismo, as moléculas catalisadoras são as enzimas, elas dão velocidade às reações. Cada tipo de reação tem a sua enzima específica, são muito importantes. E tanto os sucos gástricos quanto as enzimas, elas atuam em especial na superfície. Daí a importância de fragmentar muito bem. Fragmentando, a gente aumenta a superfície da matéria e assim as reações são otimizadas. Então aqui, só para dar um exemplo de uma enzima, que muito conhecida devido à intolerância à lactose, é a lactase. A lactase ela é responsável em quebrar o disacarídeo, lactose, que o nosso organismo não consegue absorver. Então, o substrato, né, a lactose, ela se une aqui à enzima, a enzima consegue hidrolisar, quebrar esse disacarídeo e obtemos duas moléculas separadas. Os monossacarídeos o organismo consegue absorver. Quando não absorvemos, quando a lactose fica ali no intestino, ela fermenta, levando à dilatação do abdômen, ela começa a puxar mais água, porque o intestino quer resolver aquilo, né? A função dele é absorver, no intestino delgado, absorver aquele alimento. E com isso tem todos aqueles transtornos de quem tem intolerância, sabe bem como é que é, e acaba que precisa evitar de consumir alimentos com lactose. Então aqui, né, para a gente visualizar bem, aqui um pedaço de um alimento, e aqui esse mesmo pedaço fracionado, né, bem fracionadinho, onde as enzimas vão ter mais superfície para poder atuar. Sim, aqui, e os sucos gástricos também. A boca é a porta de entrada do tubo digestivo, como já comentamos, mas o processo digestivo, na verdade, já começa um pouquinho antes,
né? Então, ao sentar à mesa e ver o alimento, ou então só de sentir o cheiro, ou escutar o barulho de uma embalagem sendo aberta, o organismo já começa a se preparar a receber aquele alimento, já começa, enfim, botar a máquina em funcionamento para liberar substâncias que vão ajudar na digestão, né? Aquele famoso dar água na boca. Então, já é o organismo se preparando. Olha como é que é incrível, né, o nosso organismo. Então, ele está fazendo a parte dele. E a nossa parte é qual? Mastigar muito bem os alimentos. Tá, então, na boca acontece uma das poucas etapas voluntárias do processo digestivo. A mastigação, realmente, a gente é só botar o alimento na boca e a gente começa a mastigar. É automático, né? É um reflexo. Mas nós temos controle sobre isso. Por exemplo, se você quiser fazer um bochecho, você não vai engolir. Você vai botar na boca e vai fazer o seu bochecho, gargarejo, ou então uma bala, né? Você vai ficar ali chupando. Bem, então, para você ter uma boa mastigação, é ter dentes saudáveis, ter uma boa dentição, ou então uma dentadura bem ajustada, praticar uma higiene bucal boa, né? Escovar os dentes, passar fio dental, cuidar da língua também, né? Tem os raspadores de língua. A língua, ela não só está aí para a gente falar, né? Ou então sentir os sabores dos alimentos, que é uma parte também importante para que tenhamos o estímulo para comer, além de também ser uma proteção, né? Tanto que o sabor amargo a gente sente lá atrás e dependendo a gente até cospe, né? Quando é um sabor desagradável, diferente, enfim, é uma proteção nossa. Na medicina oriental, na medicina tradicional chinesa, Ayurveda, a língua também fala como está o nosso organismo. Os terapeutas, os médicos, eles conseguem ver através do aspecto da língua se tem algum problema no organismo, qual é o problema e também como está a digestão da pessoa, né? Então, a língua fala de várias formas e ela é muito importante para deglutição. Outro elemento importante na mastigação é a saliva. Tanto a mastigação é importante para a saliva, como a saliva é importante para a mastigação e para o processo de deglutição. A saliva, ela é praticamente, mais de 90% ela é formada de água, mas ela tem outras substâncias, então ela não é só para molhar ali o alimento, deixar a boca molhada, ela, na verdade, tem várias ações. Uma delas é de proteção, ela protege nossa cavidade oral devido à presença de mucina. Essa mucina também é responsável em lubrificar o bolo alimentar, o alimento fracionado. Ela também é nossa primeira, ela tem substâncias para nossa primeira ação de defesa, né? Ação bactericida, que são a lisozima e a peroxidase. E também na boca já começa um processo de degradação, de digestão, pela presença da enzima amilase, que começa a quebrar carboidrato. Só que, para realizar todas essas funções, né, é bom ter uma boa quantidade de saliva. Então, quanto mais atos mastigatórios, mais saliva será produzida. Então, a falta de saliva, já podem imaginar que é bem problemático. A xerostomia, ou uma hipossalivação, e podem surgir feridas no tecido, né? Aumenta o crescimento de bactérias nocivas, o aumento de cáries e também vai dificultar a deglutição. Como é que você pode fazer para ter uma boa salivação? Primeiro, né, ter uma ingestão adequada de água. Então, a recomendação é de 35 ml por quilo peso, sem levar em conta o calor, né, da perda de líquido por suor ou atividade física, que aí normalmente se deve aumentar essa quantidade. E tem alimentos que ajudam a estimular, devido ao sabor, a salivação, né, estimulando as glândulas salivares, que são, por exemplo, frutas cítricas ou azedas. A gente pode fazer picolé de limão, abacaxi, ou então cubos de gelo e chupar um pouco antes da refeição, depois também. E também outro recurso é o chá de gengibre, que também estimula a salivação e também vai ajudar na digestão como um todo. Um dos recursos para ter saliva na boca, que é a saliva artificial, que foi desenvolvida a partir do descobrimento de um princípio ativo do fitoterápico Jabonandi,
que é a pilocarpina. Mas aqui, só ressaltando que esse fitoterápico deve ser consumido em cápsula, tá? Não é fazer chá, nem mastigar, nem outra coisa. São cápsulas vendidas na farmácia e é de prescrição médica. Outros fitoterápicos podem ajudar na saúde bucal, é a camomila, que tem, por exemplo, se você tem feridas na boca, fazer bochecho com chá de camomila, ela ajuda a cicatrizar devido à presença de taninos, melhoram a cicatrização, ou então também com a malva ou sálvia, inclusive existem produtos no mercado com esses fitoterápicos. Mas é importante aqui sempre consultar o médico se for uma situação persistente, descobrir a causa da xerostomia, né, da boca seca, que tem várias causas. Uma pode ser a idade, com a idade a produção de saliva pode reduzir. Existem medicamentos como antidepressivos que podem causar também a boca seca, mas normalmente é transitório, dura alguns dias ou semanas, depois regulariza. E doenças autoimunes que nem a diabetes, a síndrome de Sjögren, né, que vão reduzindo os líquidos corporais. E uma das principais causas é a radioterapia no tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Então, resumindo assim, a mastigação ela é extremamente importante para a trituração, é por isso que nós temos os dentes, que em nenhum outro lugar no nosso organismo acontece isso. E é, sim, uma ação que nós podemos e devemos controlar, né? Isso vai facilitar a digestão e também vai otimizar o aproveitamento dos nutrientes dos alimentos. Outro aspecto interessante da mastigação é que ele está envolvido também no processo de fome e saciedade. A própria mastigação, o ato de mastigar, já manda informação para o cérebro que chegou comida e com isso já pode começar a reduzir o processo da fome e aumentar o da saciedade. Quando sentimos fome, já foi acionado ali um processo com o estômago vazio, ele libera grelina, que é um hormônio, né, para avisar que não tem comida, que precisa vir comida. E a grelina no cérebro, no hipotálamo, vai enviar outras informações, vai liberar outras substâncias para que faça com que a gente procure comida. E assim que a gente começa a comer, já começa também a entrar outro processo, que é o da saciedade. O alimento chegando ao estômago, ele vai dilatando, com a dilatação é reduzida a produção de grelina. O alimento, quando chega ali no intestino duodeno, vai estimular, principalmente gordura e proteína, vai estimular a CCK, a coleoquinina, que é um hormônio, estimula tanto a contração da vesícula para liberar bilis, para ajudar na digestão de gordura, como também faz parte do processo de saciedade. Então, todo esse mecanismo, tem muito mais coisa envolvida aí, todo esse mecanismo leva uns 20 minutos. Pela lógica, a pessoa que mastiga, realiza mais atos mastigatórios, ela vai acabar fazendo a refeição em mais tempo. E com isso, ela consegue ficar saciada com menor volume de comida. Sim, para isso você precisa estar realmente atento a essas sensações de fome e saciedade, que também pode ser reaprendido. Aqui, só para ilustrar, tem um estudo, os participantes, né, foram convidados a mastigar alguns montinhos de amendoim, sendo que um era para mastigar 2 vezes, o outro 5, 10, 20, 30. Né, mastigar e cuspir, né, pegar outro, enfim. E esses montinhos, aí vocês podem ver aqui, ó, com 2, 5, 10 atos mastigatórios, nem aparece a saliva. Né, já tem, tá ali, mas só que com 20 atos mastigatórios que realmente tem uma quantidade razoável de saliva e realmente já tem menos pedaços maiores. Aqui não tem pedaços grandes, dá para ver que estão bem fracionadinhos e tem bastante saliva, né? Tem 30 atos mastigatórios. Esses montinhos foram lavados e peneirados para ver o que sobrou, né? E ver que mesmo no de 30 ainda sobrou bastante pedacinhos, mas já está de bom tamanho para deglutir. Né? Agora, eu devo mastigar 30 vezes, 40 vezes, 60 vezes? Isso vai depender da consistência do alimento e de como ele se comporta na sua boca. Por exemplo, o biscoito de maisena, ele é duro, ele é crocante, né? Só que ao botar na boca, assim que ele entra em contato com a saliva, ele imediatamente começa a dissolver. Na verdade, é um alimento que você não precisa nem mastigar.
Já um amendoim, uma castanha do Pará, um pedaço de carne, vão precisar de muitos atos mastigatórios. Aliás, a carne é uma questão à parte, ela realmente deve ser muito bem mastigada, porque uma carne pouco mastigada vai chegar no estômago, né, com menos área para o suco gástrico e as enzimas atuarem, vai ficar mais tempo ali, vai fermentar, pode causar empachamento, né, outros desconfortos como queimação, e aí acaba que vão pedaços maiores para o intestino não está preparado para receber pedaços grandes, isso é para ser resolvido principalmente na boca e depois ali no estômago com sucos gástricos. E o intestino, né, esse pedaço maior, ele vai causar uma série de problemas, ele vai atrair uma quantidade maior de bactérias putrecinas, que não são interessantes, né, tem uma grande quantidade no intestino e elas produzem substâncias inflamatórias, um dos responsáveis até para causar o leaky gut, um intestino furadinho, gotejante. Então, a gente pode aprender a mastigar de uma forma mais eficiente, com mais hábitos mastigatórios. Então, eu convido vocês para uma prática, o que você vai precisar de um pão de casca mais grossa, um pão de fermentação natural, ou então um pão francês mais assim de um dia anterior, assim, que esteja mais borrachudo, cortar em pedaços, não muito pequenos, mas também num tamanho que dê para deslocar dentro da boca, tá? Então, se você quiser praticar, você pode dar um pause aqui e buscar algum alimento. Se você não tiver um pão, pode ser um pedacinho de carne, né? Pedacinhos de carne, pode ser uma ameixa, o seca, o damasco seco, o passa, né? Evitar de pegar alimentos que derretam muito, que você já sabe que derretam muito fácil na boca, que não vai precisar mastigar muito, né? Que a ideia aqui é mastigar e ir sentindo o fracionamento do alimento. Então, vou dar aqui algumas instruções. Primeiro, você que está no comando, você vai controlar a sua mastigação, você vai começar só quando você quiser, você vai deglutir só quando você quiser, e também levar o alimento de um lado para o outro, e vai ter intenção, vai pensar de que lado da boca você vai começar a mastigar, se é o direito ou o esquerdo. Finge que você é o antropólogo da sua boca, que você está observando o que está acontecendo lá dentro, né? Como o alimento está se comportando, como a sua língua está comportando, o que está, né, a saliva, até pensamentos, que pensamentos estão surgindo. Assim, você é um grande observador da sua boca nesse momento, durante essa prática. Então, você vai pegar um pedaço de alimento, colocar sobre sua língua. Você já decidiu de que lado você vai começar a mastigação? Então, pode começar. Você mastiga, então, começa a mastigar desse lado, dá alguns atos, leva para o outro lado, mastiga um pouco, volta para o outro lado e vai observando. O que você está observando o que está acontecendo na sua boca? Está aumentando a salivação? Como é que a língua está se comportando? Você sente que ela quer fazer outra coisa? E o alimento, né? O que está acontecendo com ele? Como é que é essa sensação? Quando você sentir que ele já está bem fracionado e tem bastante saliva na sua boca, se você desejar, pode deglutir, se não, pode continuar mastigando. E vai observando o que está acontecendo. Se você já deglutiu, né, e a boca estiver limpa, não tiver mais nenhuma fração do alimento, você pode pegar outro pedaço e repetir esse processo. Então, o convite aqui é de você realizar essa prática uns 3, 5 minutos por dia, né? Escolher um horário durante uma das suas refeições, o café da manhã, se for possível. Bem, enfim, é importante ter essa prática formal, esses poucos minutos de realizar isso, escolher um alimento e mastigar. E, claro, levar isso para as suas refeições normais, até que isso vire um hábito. Como você tinha o hábito de mastigar 2, 5, 10 vezes, você adquiriu o hábito de mastigar mais vezes. E isso leva um tempo. Dizem que a gente precisa praticar 90 vezes inconscientemente para que isso se torne algo automático. Vai chegar uma hora que nem vai conseguir engolir, você vai pensar assim, caramba, como é que eu engolia pedaços tão grandes?
né? E lembrando que realmente os dentes estão aí para isso que eles foram criados, para triturar muito bem os alimentos, para facilitar a digestão, tá, né? Para melhorar a sua saúde, para ter uma absorção melhor dos nutrientes. Mas, gente, muito obrigada, né, por ter me acompanhado até aqui. O assunto só começou, a gente começou ali, né, nos dentes, na primeira etapa, assim, do processo digestivo. E no dia 24 vai ser lançado um e-book sobre fitoterapia na saúde do trato gastrointestinal, onde vamos vai da boca até o estômago, né? Vamos ser abordados desconfortos, né, gástricos, como a hipocloridria, o empachamento, também patologias, a úlcera, a gastrite, como a fitoterapia é uma grande aliada na saúde gastrointestinal. Então, se você gostou desse vídeo, né, dá aqui seu like, se inscreva no canal, acompanhe a gente no Instagram, e para adquirir o e-book, lá no Instagram tem o caminho, é só entrar no Linktree, que ele vai direcionar vocês ao Hotmart, e vocês podem adquirir tanto o livro que já foi lançado sobre o sono, outra questão muito importante na nossa saúde. Bom, agradeço muito, muito obrigada, foi um grande prazer esse bate-papo aqui.